Fala, Rony, boa noite. Boa noite, João Paulo. Seja bem-vindo. Fiz você esperar uns 10 minutinhos aí, mas estamos aqui. É bom porque daí a gente vai controlando a ansiedade, né, cara? A gente vai, né? Você entra na ansiedade, aí você vai reduzindo, vai trabalhando, vai diminuindo. Isso é bacana. Show de bola. Ô, João, se apresenta. Eu fiz uma breve apresentação sua aqui, mas se apresenta para o nosso público. De repente tem pessoas que estão te assistindo aqui hoje que não te conhecem, que de repente veio da minha rede e ainda não te conhece. Eu acho um pouco difícil isso, mas talvez ainda não te conheça. Eu acho um pouco difícil porque você esteve presente no projeto do Mastermind, então muita gente conhece. Mas seria legal você fazer uma apresentação. Fala um pouquinho quem é o João Paulo, um breve resumo, um mini currículo do João Paulo. Show, obrigado pela oportunidade. Primeiro que eu vou confessar, Rony, que é uma honra estar aqui nessa live com você. Na hora que você começou aquele projeto, falando sobre equilíbrio, sobre produtividade, falei, puxa, que projeto legal, cara. Só que que pena que eu não consegui me encaixar ali, que senão eu ia quase me oferecer para fazer uma live com você. Não deu certo. Olha só que legal. E no fim das contas, você encontrou essa brecha aí mesmo sem saber desse desejo aí do meu que coração, legal, né? Não por estar aqui, mas por ser com você. Te admiro muito. Obrigado. Falando de apresentação, ultimamente eu gosto de me apresentar da seguinte forma, né? Eu sou o pai da Maria Flor e da Melissa, o esposo da Isabela, o irmão do Pedro e da Sandy, mas antes de tudo, o filho do Júnior e da Cidinha. E esses para mim são os meus maiores títulos. Poder vir de uma família de pessoas honradas, de pessoas justas, de pessoas honestas, fiéis e que trabalham muito para chegar onde chegaram. Fora isso, né, além disso, superficialmente aí, eu sou formado em turismo com ênfase em ambientes naturais aqui na UEMS de Dourados. Eu trabalho com marketing e pessoas em si desde os meus 18 anos de idade. A partir dos meus 19 anos assumi um cargo de liderança dentro de uma empresa e continuo liderando equipes e trabalhando com gestão até hoje. Estou finalizando um MBA na FGV, como você mesmo disse, né? Convidei alguns professores, convidei o pessoal da FGV para participar. Se alguém entrar aqui, vai ter que colocar eles na live também, que não é qualquer hora que a gente tem uma galera desse gabarito junto com a gente. E hoje eu tenho trabalhado para levar a qualidade de vida para os empresários, para aliviar o estresse, para evoluir a empresa, né? Nós criamos junto com a minha família, com o meu pai, uma empresa chamada Integral Meta. Ela é focada em meta-desenvolvimento humano, né? E esse meta-desenvolvimento, ele traz 3 pontos muito interessantes. A palavra meta, ela se refere à transformação, né, a mudança de rota e a profunda reflexão sobre si mesmo. Então, esses 3 sentidos, eles é o que nós gostamos e costumamos trabalhar dentro das empresas. É uma consultoria voltada para o ser humano, né? Atrás de um processo tem uma pessoa, e se eu não compreender a pessoa, não adianta, eu posso ter o melhor processo, que ele não vai funcionar. Então, hoje, nós atuamos nessa área, para desafogar o empresário, para deixar ele com mais tempo para curtir a família, para ter férias, para poder chegar no final do ano e falar assim, vou viajar e não quero nem saber do meu celular, deixa ele tocando para lá porque eu tenho equipe que cuida do meu negócio. Então esse hoje é o que eu faço de melhor, parafraseando nosso amigo João Henrique hoje cedo no Café com Empresários aí. Show de bola. Gente, para quem não sabe, eu já contei essa história algumas vezes em sala, mas eu penso que vale a pena retomar aqui. O Júnior, que é o pai do João Paulo, que ele comentou agora, que está com ele no Instituto Integral Meta, o Júnior foi um dos meus primeiros mentores no mundo dos negócios. Eu tive o prazer de trabalhar com o Júnior no frigorífico Itaporã, o antigo frigorífico Itaporã. Eu trabalhei no departamento financeiro. Foi meu primeiro emprego num grande negócio. E o Júnior era o diretor geral ali, financeiro e administrativo do frigorífico. Eu trabalhei 2 anos com ele. E eu aprendi, assim, horrores sobre negócios, sobre finanças. Ali eu me apaixonei pelo tema finanças. Ali eu comecei a desenvolver softwares personalizados para o próprio frigorífico. E dali nasceu minha primeira empresa de software. Então o Júnior, não sei se ele está nos assistindo, se tiver um grande abraço para ele aí. E o Júnior é alguém que
me apoiou a criar o meu próprio negócio e foi o meu mentor e eu tenho um carinho muito especial por ele. E quando o João Paulo veio trabalhar conosco na época no Mastermind, eu fiquei muito feliz. Eu falei pro João, um dia ainda vou trazer seu pai para trabalhar comigo de novo. Vou ter a chance. Quem sabe não pinta alguma oportunidade nos próximos anos. Exatamente. Eu digo para você que está mais perto do que nunca essa possibilidade aí, quem sabe. Quem sabe. Então, o João, eu já conheço o João, eu não gosto de falar muito isso, porque parece que eu sou muito mais velho do que ele, não é verdade? Mas eu já conheço o João desde que ele era um adolescente. Então, é uma história bem legal. Então, obrigado, João, por estar conosco aqui nessa noite e compartilhar um pouco desse conhecimento. E é só um pouco mesmo, porque 1 hora de live é muito pouco tempo, mas a gente vai arranhar aqui alguns temas, mas eu penso que esse arranhar vai ser de muita valia para todos que vão estar conosco. E só peço licença, porque eu vou de vez em quando olhar para o lado aqui, porque eu estou com um computador aqui do lado, né? Eu sou adepto à filosofia do Roberto Carlos, do músico, né? O Roberto Carlos, ele tinha os músicos mais talentosos que você possa ter no Brasil. O show do Roberto Carlos é impecável, só que todos eles tocam de frente com a tablatura. Ele pode ser o melhor músico que for. O Roberto exige que ele tenha ali a tablatura na frente dele para não poder errar, né? Então eu tô com a minha cola aqui do lado. Então de vez em quando eu vou virar pro lado, mas é para isso. Show de bola. Eu deixei a minha embaixo aqui, já tá fácil também, já tô de olho nela aqui. Gente, o João Paulo falou esses dias que eu seria um ótimo piloto de avião, né? Por que eu seria um ótimo piloto de avião? Porque eu reviso meus checklists todas as vezes. Eu tô com um checklist aqui embaixo. Antes de começar a live, eu tenho um checklist que fala assim: você já ligou a iluminação? Sim ou não? Você já colocou para gravar no computador? Sim ou não? Já colocou o celular em modo avião? Já colocou para carregar? Então eu tô com um checklist aqui embaixo, eu sou adepto disso. E eu penso que tá ligado também a essa veia empreendedora, né, João Paulo, que nós temos aqui. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Quando eu falei para o João, vamos fazer uma live junto, e a gente estava brifando ali o tema, né, chegando no tema, o João, como um bom marqueteiro, né, com essa experiência de marketing, falou, cara, eu pensei num tema aqui, ó, empreendedorismo na prática, as diferenças entre o plano de negócios e o campo de batalha. Quando eu li esse subtítulo, eu falei, cara, isso é forte, hein? Eu penso que tem tudo a ver com que realmente o que as empresas talvez estão vivendo é uma grande guerra no dia a dia e talvez essa seja a melhor definição para a grande maioria dos empresários, para esses 9 milhões de empresas que tem no Brasil, onde 99% delas são micro e pequenas empresas. Então, João, como é que nasce um empreendedor assim? Nos seus estudos, qual que é a conclusão que você chegou assim? Como é que nasce um novo negócio, um empreendedor? Olha, Rony, é importante você ter citado isso, porque a gente pensa que o empreendedor é aquele cara que nasce só pela necessidade, né? E é legal, porque quando você vai estudar o empreendedorismo nos outros países, você pega na Europa, nos Estados Unidos, em países mais desenvolvidos, assim, tem uma regra. Primeiro ele estuda um negócio, ele desenvolve uma vontade, ele estuda um negócio, aí ele faz todo um planejamento e abre um próprio negócio já com algumas expertises, né? O brasileiro não, como todo bom brasileiro, ele, em 99% dos casos, ele abre uma empresa quando a água bate na bunda. De repente, perdi tudo, de repente aconteceu alguma coisa, abrir um empreendimento. Só que esse camarada que abre nesse modelo, ele pode muitas vezes não ser um empreendedor, tá? Ele está empreendendo, mas ele não é um empreendedor. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, ali na frente, é onde muitas empresas já começam errado. O empreendedor, por necessidade, ele, na maioria das vezes, ele não é, ele está. E nós temos alguns tipos, e esses tipos de empreendedor que eu vou passar aqui para você, eles estão catalogados por professores da FGV também, eles consideraram 5 tipos de empreendedor. Primeiro, aquele empreendedor nato. Sabe aquele cara que desde que nasceu, ele faz alguma coisa? Ele vende algo, ele junta, ele faz negócios, ele junta amigos para fazer negócios. Então, eu fui fazendo um refresh da minha história e desde que eu me entendo por gente, e meu pai entrou agora há pouco, aí ele vai confirmar essa história. Lá em casa a gente não tinha mesada, não. Esse negócio de R$10, R$20 filho por mês, não. Nunca faltou nada, a gente sempre pediu, tinha, né? Mas aquela regradinha no dia 5, que depois do salário do pai caía a nossa mesada, isso não existia. Então eu me lembro que com 11 anos eu abri meu primeiro empreendimento. Eu vendia gelinho no condomínio onde eu morava e a partir daí eu não parei mais nessa linha. Então o empreendedor nato, ele tem uma característica.
ele é um inconformado constante, né? Ele não para, ele é inconformado com a realidade, ele vai para cima, ele busca mudanças, ele quer sempre algo novo. E aí tem um outro tipo que está em alta hoje com as startups, que é o empreendedor serial, que é o serial killer das empresas. É aquele cara que o tesão dele é abrir para vender. Então ele abre inúmeros negócios, ele abre, faz o negócio dar certo, ele vai, pá, vende. O negócio dele não está no empreender para ajudar, para mudar alguma coisa. Está em criar algo valioso para ser reconhecido e vender. Esse cara, ele é desapegado. Aí nós temos o terceiro tipo também do empreendedor que nasce, digamos assim, que é o herdeiro. Esse camarada, ele é responsável pela quebra de mais de 70% das empresas no momento da sucessão. Nossa. Porque ele herda algo que não foi ele que criou, mas ele assume aquela responsabilidade. Então o herdeiro também é um modelo de empreendedor. E nós temos o empreendedor corporativo, que é aquele camarada que ele gosta da estabilidade. Porque se tem uma coisa que o empreendedor não tem, é estabilidade. Esse negócio de eu vou empreender para ter estabilidade, para ter um salário maior, porque isso é mentira, sai dessa, tá? Te contaram uma historinha lá da carochinha que não é real. O empreendedor, ele começa todo mês no negativo, porque é o custo dele que começa lá em cima. Ele tem que cobrir o custo para depois dar lucro, né? E o intraempreendedor, que é esse empreendedor corporativo, ele gosta da estabilidade. Só que ele é inconformado com a situação da empresa também. Então ele busca crescer ali dentro. Um exemplo clássico desse camarada é o Jack Welch, da GE. Ele, quando ele foi questionado, assim, questionaram ele em relação a por que alguém com o talento que ele tem não abriu o próprio negócio e tocou sozinho, né? A resposta dele é clássica por aí. Ele fala que ele não encontrou nada tão rentável quanto trabalhar para os outros na vida dele. Então ele é um cara que, se ele for trabalhar sozinho para ele, não ia render. E por último, a gente tem o empreendedor social. Aquele cara que tem a veia de ajudar, altruísta, o cara da ONG, o cara que ele não pensa no financeiro, né? Para você ser esse camarada, acho que você tem que ter uma vocação muito grande ao desapego, ou você tem que ter muito dinheiro. Porque uma das coisas que você precisa para empreender é vontade de ganhar dinheiro. E esse cara, ele não tem essa pegada. Então, esses perfis, é interessante a gente ver se a gente se encaixa, né? Porque se você não se encaixa em nenhum deles, provavelmente você é um empreendedor por necessidade. E aí, ou você rala e estuda mesmo para provar que você merece estar onde você está, ou daqui a pouco você vai desistir, tá? E não tem nada de errado nisso, desde que você faça isso de forma consciente. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu anotei aqui 5 perfis. São 5 mais o por necessidade, isso, que ele não é considerado um perfil. Então, o empreendedor nato, que é aquele que é inconformado, né, o tempo todo. Então, ele nasceu inconformado, então ele quer empreender sempre. O serial, que está nessa nova geração agora. Aquele que é herdeiro, que está quebrando aí 70% dos negócios que são herdados. O corporativo, que é mais o intraempreendedor, é aquele que está empreendendo, às vezes, como um colaborador, como um gerente, aquele que faz o negócio crescer. Você trouxe o exemplo do Jack Welch. E o social, que já é aquele empreendedorismo também que faz parte de uma nova geração. Nós estamos falando, está muito em alta agora, principalmente quando a gente fala das empresas socialmente responsáveis. Aí tem uma questão aí, né, que é o ESG, né? ESG, então, isso. Isso. Só não me pede para falar a sigla em inglês, não, porque meu inglês... Não, o nome é complexo. Eu não vou deixar meus professores de inglês com vergonha agora, não. E, ok, não se encaixou nenhum desses 5, vamos dizer assim, aí nós temos o empreendedor por necessidade. E eu quero pegar esse ponto aqui, João, porque se nós fôssemos fazer aqui, e olha que eu estou atendendo micro e pequenas empresas, que já tem vai fazer 23 anos já que eu atendo micro e pequenas empresas. Eu tenho alguns clientes que são de porte médio, mas 90% dos meus clientes são micro e pequenos negócios, né, em uma área específica. E se você conversar, a grande maioria vai dizer assim: eu comecei a empreender por necessidade. Então, a grande maioria. E uma outra grande parte vai dizer assim: olha, eu comecei a empreender
porque eu queria ganhar mais, eu achava que meu chefe estava ganhando muito dinheiro nas minhas costas. E aí eu penso que não foge muito do empreendedor por necessidade também, porque Sim, ele tinha necessidade de ganhar mais, e ele fala, então se eu empreender eu resolvo esse problema. Sim. E aí, qual que é o problema do empreender por necessidade? João, se você fosse trazer já de cara aqui um grande problema, qual que seria o grande problema daquele que empreendeu por necessidade, não por ser um empreendedor nato, um empreendedor serial? O que você poderia já trazer para a gente dentro desse tema aí? Então, o grande desafio de você empreender por necessidade é que, geralmente, essa necessidade ela surge de uma falta de capital e não de um visualizar de oportunidade. A pessoa, ela empreende porque ela está sem dinheiro. E sem dinheiro, você entra na linha do desespero. Eu faço o que precisa fazer, eu faço o que der para fazer, né? Eu me lembro que nós estávamos procurando uma casa para alugar, uns 2 anos atrás, eu e minha esposa, e bem no auge da pandemia, né? E a gente parou na frente dessa casa que nós estamos morando hoje, e eu olhei para ela e falei assim, olha, se nada der certo, eu vou colocar uma churrasqueira aqui, eu vou vender espetinho, e daqui a pouco do espetinho a gente tem um restaurante, fica tranquilo. Mas essa é uma necessidade, porque ia acabar o dinheiro. Eu entendo de espetinho, não, o churrasqueiro lá em casa é meu pai e meu irmão, mas a necessidade faria isso. Por mais que eu goste de empreender, né, tem esse desafio. Então, a necessidade, ela faz a pessoa agir por impulso, e quando você age por impulso, você não estuda mercado, você não olha as possibilidades, você acaba se sobrecarregando. O empreendedor por necessidade, ele tem como tendência o que eu chamo de economia burra, porque ele não consegue gerenciar bem os negócios, então ele acumula todas as funções para ele, porque ele não pode pagar ninguém, ele não pode pagar salário, ele não pode registrar, ele não pode fazer um monte de coisas, e ele começa a economizar, entre aspas, e aí ele coloca rapidamente um teto de crescimento na empresa dele. Aí é onde ele não consegue crescer, dificilmente ele consegue crescer. Só que, Rony, nem todo empreendedor por necessidade, ele está nessa linha do que não é um empreendedor. Às vezes ele era um empreendedor, ele nasceu com essa veia, mas as pessoas ao redor dele nunca apostaram, nunca acreditaram. Assim, para que você vai largar esse emprego? Para que você vai largar um concurso? Né? O sonho do brasileiro é ser concursado. Eu não entendo isso. Até hoje, eu brinco que a minha mãe, até hoje, né? Se eu passar num concurso, ela vai soltar fogos. Eu falei, cara, o concurso não paga metade do meu salário, mas é concurso, é estabilidade. Estabilidade. É a estabilidade, é a palavra do momento, né? Só que às vezes a pessoa ela tem essa veia. E a hora que a água bate na bunda, ela descobre que ela tem capacidade, tem potencial para empreender. Aí ela vai para cima. Então, o desafio que eu vejo é de quem empreende por necessidade, mas não tem a veia do empreendimento. Esse cara, ele está limitado ao baixo crescimento. Legal. Você falou agora, me veio uma história rápida aqui na cabeça. Eu tive a oportunidade de empreender quando muito novo. Então, eu fui professor de teclado, eu tenho um e-book que eu fiz, depois a gente vai falar sobre isso, mas eu conto isso nesse e-book. Eu com 12 para 13 anos, eu queria ter o meu dinheiro. Eu tenho uma história muito parecida com a sua, meu pai também não pagava mesada, não deixava faltar nada, mas a gente não tinha o dinheiro próprio. E eu queria ganhar meu dinheiro. Então, o que eu fiz ali com 12 para 13 anos, não lembro bem o ano certinho. Eu lembro que eu tinha uma Caloi Cross e eu tinha um tecladinho de 4/8, desse tamanhozinho assim. Eu colocava aquele teclado debaixo do braço, eu ia para casa das pessoas, eu dava aula de teclado com o meu próprio teclado, porque alguns dos meus alunos não tinham teclado próprio. Então eu levava o meu teclado, eu dava com 12 anos? Teclado de 12 para 13 anos ali, eu estava na adolescência. Eu dava aula, eu lembro até o nome de alguns dos alunos dessa época, e eu dava aula de teclado para essas pessoas na casa deles com o meu teclado. E eu já tinha recorrência, eu já ganhava dinheiro por mês, todo mês eles me pagavam um valorzinho. Era por assinatura. Era uma assinatura. E eu ia levar o produto, o serviço, e eu executava na casa dele. E aí, depois de um tempo, eu acabei expandindo para um negócio um pouco maior, levei isso para dentro da igreja, então eu tinha algumas salas de catequese que o padre me cedeu e eu dava aula ali, eu já tinha um número grande de alunos, acabei tendo colaborador, tive um funcionário nesse período. Ali eu conheci a minha esposa, essa história é legal, mas não vai caber hoje. Olha só. Então, ela foi minha aluna de teclado, inclusive. Aí, ó. Então, o que o empreendedorismo te deu? Te deu um casamento. Casamento. Olha só.
É. E aí, só que na verdade ela foi fazer aula de teclado com segundas intenções, mas não cabe na live hoje essa história, né? Então, eu lembro que eu empreendi durante um tempo, só que aquilo, naquele momento, não estava me dando um rendimento que valia a pena, eu já estava indo já para a juventude, e eu acabei entrando no frigorífico, por indicação do meu pai, que passou um currículo para o teu pai, enfim, e eu acabei entrando no frigorífico. Foram 2 anos de frigorífico que eu passei num concurso público, que foi no Senai. Fiz uma seleção no Senai, passei num concurso, e eu assumi o concurso do Senai como professor. E eu fiquei 4 anos concursado, salário caindo certinho, nunca atrasou um dia. Gente, é verba federal, então é um concurso federal de alguma maneira. Né? Isso é lindo, né? É lindo, não tem uma estabilidade de um funcionário federal certinho, mas assim, para você ser demitido, na nossa época, para ser demitido numa instituição igual o Senai, você tinha que fazer uma loucura lá dentro. Então era muito, tinha gente com 25 anos de carreira lá, pessoas que trabalharam comigo com 25 anos de carreira. E eu passei nesse concurso, fiquei 4 anos lá, tinha até um bom salário, me permitiu casar na época, comprar uma moto, enfim. E depois de 4 anos, levando paralelo ao meu concurso, eu levava uma empresa junto com outros sócios, e eu falei, cara, para eu crescer, eu preciso sair disso daqui, eu preciso só empreender. E eu lembro que na época eu conversei com os meus sócios na época e falei, ó, se vocês me garantirem esse salário aqui, ó, nos próximos meses, eu largo o Senai, eu peço demissão. E a gente fechou na época um contrato com o frigorífico do Paraná e dava exatamente o valor do contrato, chegava no salário que eu precisava, um salário básico ali, falou, é isso aqui que eu preciso. E eles falaram, não, a gente aceita até ganhar menos que você no Prolabore para você sair do Senai, porque eu era o programador, então dependia muito de mim. E eu pedi demissão, cara. Eu pedi demissão num concurso público e muita gente me chamou de louco naquela época. Você é louco, você vai fazer isso e tal. Pedi demissão, fui empreender e foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu tenho certeza que eu não teria construído o que eu construí, nem ter feito a história que eu fiz nesses quase 20 anos aí, se eu tivesse ficado como um professor do instituto lá no Senai. Talvez eu estaria ganhando hoje um salário muito menor do que eu consegui alcançar nos últimos anos e estaria nessa falsa estabilidade. Mas eu tinha essa veia empreendedora, eu já era um empreendedor nato, desde moleque, eu vi meu pai ter negócio próprio a vida toda, eu nunca pensei muito nessa estabilidade. E para mim deu certo, mas não dá certo para todo mundo. Não dá certo para todo mundo, né, Rony? A maioria das empresas, a pessoa ela tem uma habilidade, vamos dizer assim, né? Que nem voltando ao meu quase negócio de espetinho que eu abri, mas não abri. Ela tem uma habilidade, pô, eu sei fazer churrasco, mas o meu churrasco é o melhor churrasco do mundo? Mas de longe não, mas não é mesmo, sabe? Então a gente tem uma habilidade técnica, a gente entra dentro dessa questão da habilidade técnica e você pensa que isso é suficiente. Isso não é suficiente, cara. Não adianta. Não tem. Você precisa de muito mais do que isso. Você estava até comentando a respeito dos tipos de empreendedores lá com aquele o livro O Mito do Empreendedor, né? Isso mesmo. Então é muito isso, é muito aquela realidade lá. O Michael Gerber, que é o autor desse livro, ele é consultor de pequenas empresas dos Estados Unidos, tem uma empresa chamada EMIF, e eles já tiveram nos últimos anos 25 mil clientes de micro e pequenas empresas norte-americanas, ele que traz essas estatísticas que eu falei no início, e ele fala assim, que existe um mito no empreendedorismo norte-americano, que eu penso que é um mito mundial, que é o mito de que se você é técnico, você pode abrir uma empresa que presta serviços técnicos. Então ele fala assim, a pessoa é um bom padeiro, então ele acredita que por ser um bom padeiro ele pode abrir uma padaria. A pessoa é um bom cabeleireiro, então ele pensa que ele pode abrir um salão. Eu vou pegar uma área que eu conheço muito, a pessoa é um bom montador de vidros temperados, ele pensa que ele pode abrir uma vidraçaria. E aí existe um mito por trás disso, até deixei separado, que ele fala assim, ó, a suposição fatal desse mito é: quem entende o trabalho técnico de uma empresa, entende a empresa que faz o trabalho técnico. E ele fala que isso é o grande mito. Nem todo mundo que entende um trabalho técnico entende uma empresa que realiza trabalho técnico. E muitas vezes a pessoa só vai descobrir isso na hora que ela já abriu o negócio e acabou o dinheiro.
Até porque, Rony, você é o cara do foco, né? Vamos lá. Você é a minha meta de pessoa focada, assim. Você tem uma meta para ser focado? Tenho. Qual que é? Vou ser igual o Rony, assim, tal. Mas quando você é excelente em algo, tecnicamente, você se blinda do que está acontecendo ao redor. Então, se a pessoa ela é muito boa, vamos lá, o padeiro muito bom, ele está o tempo inteiro estudando receita, maneira de colocar pão no forno, se vira mais para a direita, se vira para a esquerda, se tem que tombar o pão, se tem que dar 2 batidinhas na massa, e ele não percebe que existem pessoas formando todo um ecossistema em volta dele, e que é isso que faz uma empresa vir e ter lucro, né? As pessoas são a alma do negócio. E se você está focado inteiramente na sua parte técnica, na sua habilidade, você vai morrer afogado no seu próprio conhecimento. Porque você precisa ter essa visão mais macro, né? Então, a maioria dos empresários que tem grande sucesso, eles caminham pela direção oposta. Eles são muito pouco técnicos. Eles entendem, eles conhecem, você pega exemplos clássicos aí, Ford, etc e tal, ele sabe que dá para fazer. Agora, como fazer, meu amigo? Eu vou chamar quem faz e deixa ele se virar. Meu negócio é liderar pessoas e fazer as coisas crescerem, né? Não sei se você concorda com isso ou não. Não, eu super concordo. Não estou dizendo aqui, nem o João Paulo, que as pessoas que são técnicas, elas não dão certo no mundo dos negócios. Não é isso que nós estamos dizendo. E a gente vai daqui a pouco trazer o lado positivo disso também. A gente não vai ficar só falando dos problemas. Mas eu quero pegar, inclusive, essa classificação do livro aqui, bem rapidinho, para o pessoal entender do que a gente está falando. O que esse consultor diz? E, gente, esse livro, para mim, é uma bíblia. Tá? Eu já li ele várias vezes, é o Mito do Empreendedor. Eu fiz uma série de resumos dele aqui no meu Instagram, tem vídeos gravados do ano passado, tem podcast sobre isso. Então, tem algumas perguntas que daqui a pouco a gente vai responder, tá? O Wilson já deixou uma ali, a gente vai responder essas perguntas no final, com certeza. Mas vou anotando aqui para a gente não perder elas. Boa, faz isso. O que o Michael Gerber ele traz? Ele fala assim, um negócio somente com um técnico, ele tem aí 70% de chance de não dar certo. Se tiver somente o técnico. Então ele fala que para um negócio dar certo, precisam de 3 pessoas, e vocês vão entender daqui a pouco que não necessariamente são 3 pessoas diferentes. Ele diz que precisa do técnico, que talvez seja um dos principais, porque se o negócio não tiver alguém técnico e o negócio presta serviço ou vende um produto técnico, vai morrer. Ele precisa de um administrador e ele precisa de um empreendedor. Então, essas 3 pessoas. E ele fala um negócio que eu acho fantástico. Ele fala assim, o administrador é aquele que está sempre olhando para trás, porque ele sempre está analisando os números daquilo que já passou. O empreendedor é sempre aquele que está olhando para o futuro. Ele sempre está assim, vai dar certo se a gente fizer isso, se a gente crescer, se a gente fizer parceria. É aquele cara que está sempre apaixonado pelo produto, pela ideia, e ele sempre acha que está criando um negócio multimilionário, ele está sempre olhando para o futuro. Ele fala só de meta, e nós vamos chegar lá, a gente vai fazer. E o técnico é aquele que ele fala que é que nem aquele cavalo que tem aquele... Como é que é o nome daquilo, João? Sempre me foge o nome. Me foge também, mas a gente, o pessoal entendeu, é tipo, né? Um cabresto, né? É tipo um cabresto. Isso, acho que é cabresto, cabresto. Isso. Que o técnico é aquele que está olhando para baixo, ele está só executando. Então tem um olhando só para o futuro, tem outro olhando só para o passado e tem outro que não está olhando para lugar nenhum. Ele olha só para o serviço que ele está fazendo e o resto ele não presta atenção. E aí ele fala, é a receita... se você não tiver essas 3, é a receita do fracasso. Porque se você tem só o técnico, ele está só olhando para o serviço, não olha mais nada. Ele não olha número, ele não olha o passado, ele não olha a gestão. Se você tem só o empreendedor, ele olha só para o futuro, o negócio não sai do lugar. E se você tem só o administrador, ele está só olhando para o passado, mas não tem essa veia de olhar para o futuro e nem para olhar para a parte técnica. Então ele fala que para o negócio dar certo, tem que ter essas 3 pessoas. E não necessariamente são 3 pessoas diferentes. Às vezes você vai desenvolver em você essas 3 personalidades, essas 3 pessoas, ou você vai trazer pessoas que vão te complementar, ou como sócios, ou como colaboradores que vão ter posições mais estratégicas. Mas para um negócio dar certo, se não existir essas 3 pessoas, dificilmente esse negócio vai dar certo. Basicamente é isso que o livro vai tratar. O Fernando Pessoa, poeta português, né, ele era famoso por a cada momento escrever poemas sobre uma personificação, né? Então ele tinha lá
de repente era um nome que estava escrevendo, uma alma que ele incorporava lá e falava sobre aquele poema. É mais ou menos isso quando você tem uma pessoa só, né? Quando você tem uma equipe, uma empresa de uma pessoa só. Nós precisamos desenvolver uma liderança situacional. O que é essa liderança situacional? Pegando até um gancho na pergunta do Wilson, a gente vai acabar respondendo isso aqui ao longo da live, mas vamos tentar trazer, eu tenho aqui pelo menos 3 passos, e a gente segue no final para responder ela certinho. Mas dos quesitos para você ser um bom empreendedor e realmente sair da teoria para a prática é desenvolver essa liderança situacional. Cada situação requer um tipo de ação, requer um tipo de pensamento, requer uma execução. Então, em determinados momentos, você tem que olhar para o futuro, em determinados momentos, você tem que ser o administrador, olhar para o passado, analisar números, né? Baseado em quê? Eu lembro que no começo de 2020, Rony, antes pré-pandemia, né? Eu precisava acertar umas contas minhas e entrar numa nova fase da vida. E eu lembro que eu peguei os meus números de 2019 inteiro, planilhei, cheguei para você, sentei e falei assim, Rony, foi isso aqui que eu fiz, é isso aqui que eu pretendo fazer, né? E essa é a minha proposta aqui em relação ao Mastermind. Então eu fui ali, olhei a administração para trás, a capacidade, porque não adianta, as pessoas elas querem empreender sem ser um empreendedor dentro do próprio negócio, sabe? Ela nunca chegou no horário, ela é relaxada com as coisas, ela não tem foco, ela não tem zelo pelas coisas dos outros, aí ela fala assim, mas quando for o meu negócio eu vou fazer. Baseado em quê, meu amigo? Sabe, se a nossa vida é uma repetição de padrão, olha para os seus últimos 6 meses que você vai conseguir projetar os seus próximos 6. São as suas atitudes que levam você para frente ou te seguram no mesmo lugar. Então, se eu não sou um empreendedor onde eu estou, para de se iludir. Eu gosto muito de olhar para as pessoas e falar assim, cara, para de mentir para você mesmo. Sabe, não vem com esse papinho bonitinho de que eu vou empreender, eu não faço porque o meu chefe não deixa, eu não faço. Você não faz porque você não quer fazer, se quisesse fazia. Né? Então, perceber que nós podemos ser esses 3 em um. E que você não precisa contratar sócio não, tá? Você colocou muito bem aí quando você falou que pode montar uma equipe com colaboradores. Né? Você não vou chamar outros perfis porque eu não quero sócio, eu não dou para trabalhar com sócio. Monta uma equipe, cara. Quem que é a tua equipe? Esses dias o Edmilson, não sei se ele tá na live ainda, ele me deu uma chamada, ele olhou para mim e falou assim, e aí? Quando é que a tua empresa vai ser uma empresa mesmo? Que você vai ter uma secretária, que você vai ter um vendedor, que você vai ter... Porque eu tô começando agora também, né? Falei, putz, verdade. Mês que vem eu já tô mudando de sala já para poder contratar. Show. É por aí. Show de bola. Cara, muito legal. E aí, quando a gente fala, né, da pessoa que quer abrir um negócio, mas aonde ela está hoje, ela não tem o perfil, ela não tem as características necessárias para ser um empreendedor, também tem algo bem legal aqui que a gente pode deixar claro. Eu falo muito isso. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. E que bom, né? Graças a Deus, senão a gente não teria colaborador nunca, né? Eu dou graças a Deus por ter pessoas que trabalham comigo que de repente não têm o perfil de ser empreendedor, porque eles estão comigo e são pessoas chaves no meu negócio. E tem pessoas que nasceram e às vezes vão ter a oportunidade até de deixarem de ser colaboradores e serem sócios até do próprio negócio onde elas estão. Algumas empresas dão essa possibilidade, eu tive até a oportunidade de fazer isso com pessoas muito boas que estão comigo hoje. Então, a gente também precisa entender, gente, que existe um mito. O mito é, todo mundo pode empreender? Todo mundo pode. Todo mundo tem a capacidade de empreender o perfil? Não. Nem todo mundo tem. E tá certo isso. Como o próprio Jack Welch, que a gente estuda na administração, estuda em todos os MBAs da vida, fala-se Jack Welch, talvez foi considerado o empresário do século. Se a gente pensar, ele não abriu um negócio próprio, ele sempre esteve dentro da GE. Então, é alguém que fez a diferença onde estava. E ele foi bem remunerado por isso, foi bem recompensado por isso. Então, você que está assistindo essa live agora ou seja gravada, talvez você tenha essa aflição no seu coração, tipo assim, mas eu tenho muito medo de empreender, eu gosto de ser funcionário, mas eu queria ser mais bem valorizado. Então, comece a ter atitudes empreendedoras dentro de onde você está.
Se de repente você não for valorizado ali, talvez você vai ter a segurança até de ir para outro lugar que você acredita que vão te valorizar e você vai crescer. E essa segurança que você precisa da estabilidade, está tudo certo, não está errado. Se esse é o teu perfil, está tudo certo, não tem problema nenhum nisso. Então você pode ter essas características que nós vamos falar aqui hoje, mesmo trabalhando para alguém. Você não precisa necessariamente abrir um negócio. Sim, com certeza. O Thiago fez uma pergunta aí também, Thiago. Daqui a pouquinho a gente já responde ela junto no final de todas aí, tá? Sobre como identificar o modelo de negócio que se encaixe no seu perfil. Mas com certeza, insights já foram falados aqui, você vai anotando e vai criar o seu próprio, a sua própria teoria, né? O seu próprio insight sobre esse tema. Porque empreender é isso, é você pegar um compilado de informações, filtrar dentro das suas crenças, dos seus valores e tirar a sua própria conclusão daquilo. Se você acreditar fielmente na sua conclusão, você vai para cima. Se não, é hora de pensar em alguma outra coisa. Show de bola. João, eu quero pegar aqui um desafio que talvez seja o maior desafio dos negócios, que se encaixa perfeitamente com o pilar de finanças empresariais, que é o pequeno empreendedor, o microempreendedor, ou o pequeno empresário, alguém que está começando agora, quando ele não consegue diferenciar, eu quero que você fale um pouco sobre isso, o que é faturamento, o que é lucro e o que é prolabore. Então fala um pouquinho sobre isso, que eu penso que tem tudo a ver e muita gente que está nos ouvindo agora vai se identificar, porque esse, no meu ponto de vista, é o maior problema de todos os empresários, dos pequenos empresários. Vai lá, João. Tá. Importantíssimo isso, tá, Rony? Você falou faturamento, lucro e prolabore. Eu colocaria aí, além do prolabore, uma outra questão que é o caixa. Tem um empreendedor que eu sigo, ele é fantástico na metodologia de trabalho dele, ele chama Marcelo Germano, até recomendo, quem quiser seguir ele lá é fantástico, tá? E ele tem uma frase clássica dele, que é: faturamento é vaidade, faturamento é vaidade, lucro é sanidade, mas o caixa é rei. Então, antes de tudo, você tem que formar caixa. A pessoa que fica, eu tenho faturamento de não sei quanto, papapá, aquela coisa toda, né? Aí você vai ver, a empresa está no vermelho, não dá lucro, a empresa não tem caixa, a empresa não se sustenta no longo de um período aí curto, né? Então, falando de faturamento, o que é faturamento, gente? Tem que entrar na cabeça de vocês. Esse faturamento é quanto você ganha, receita no final do período ali. Vamos lá, vamos falar do dia 1º ao dia 30, você vendeu X, esse X é teu faturamento. Significa que é teu lucro? De jeito nenhum. Porque o faturamento ele serve para você pagar as suas despesas, pagar a sua folha salarial, pagar os seus custos operacionais, pagar tudo e pagar o seu prolabore. O que é o prolabore? O prolabore é o salário do dono. E aí, Rony, eu vejo algumas empresas que elas não conhecem esse conceito do prolabore, né? Você paga prolabore para o dono quando o dono trabalha, tá? Senão, você não está pagando prolabore, você está distribuindo lucro. Então, o prolabore é o seu salário. Rony, eu sei que você trabalha aí, que nem, né, tem os seus horários todos, trabalha. Então, no final do mês, você tem direito a um salário. O salário do dono é o prolabore. E, no final de um período, aí a gente trabalha com períodos mais longos, 6 meses, 1 ano, aquilo que fica líquido para a empresa, tirando todos os custos operacionais, tirando todas as despesas, tirando todo o prolabore do dono, que sobra limpo ali, aquilo é um lucro operacional. Dentro desse lucro, ainda você separa uma parte para fazer o caixa da sua empresa, fortificar esse caixa, porque é o caixa que te sustenta. As empresas que não têm caixa, elas não conseguem fazer girar. Aí, se você não tem um caixa, você precisa injetar dinheiro externo dentro do seu negócio. Nós chamamos de alavancagem, né? Aí você injeta dinheiro externo no teu negócio, capta dinheiro com terceiros, você pega dinheiro no banco, empréstimo a juros, sei lá, e você fica lá com aquele dinheiro. Se dá algum problema, você ganha uma dívida enorme, uma parcela gigante, você não tem caixa para se sustentar. O que sobra, o líquido de tudo, depois do caixa, depois do prolabore, depois de tudo que você tem que pagar, aí esse é o lucro. Esse é o lucro da empresa, o lucro líquido, e que os sócios, eles têm alguns direcionamentos.
você pode distribuir esse lucro entre os sócios, distribuição de dividendos, para uma empresa que tem ações no mercado, aí ela distribui entre os acionistas, não é o nosso caso, que a gente trabalha com pequenas empresas, tá? Ou você pode reinvestir dentro da empresa, com o lucro. Tá? Sim. Deu lucro nesse período. Agora a gente pode reinvestir nisso. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, tá? Faturamento é vaidade, faturamento não é lucro. Lucro é sanidade, é sinal de uma empresa que está saudável, mas o caixa é o fundamental. Eu preciso formar caixa dentro da minha empresa. O caixa, ele te dá capacidade de tomada de decisão. Você olha para o seu financeiro e fala, vou investir ou não vou investir, vou entrar ou não vou entrar. Então, o caixa, ele dá para o empresário um poder fantástico, que é capacidade de decisão. Muito legal. Eu quero pegar a pergunta da Nath, lá de Maracaju. Tem muita gente de fora aí que está nos seguindo, gente de Manaus, Ponta Porã. E eu quero pegar a pergunta da Nath, que ela fala assim, né? Qual é o tempo certo para gerar lucro em uma microempresa? Então, eu quero discorrer rapidamente sobre isso e quero trazer um case de uma consultoria que eu fiz recentemente. Primeiro ponto que a gente tem que entender. Quando você abre um negócio, existe o que nós chamamos de ROI, que seria o retorno do investimento. Basicamente, o que é isso? Eu vou pôr uma grana, eu vou pôr tempo, eu vou trazer sócio, a gente vai buscar dinheiro fora, a gente vai fazer um investimento para esse negócio ser aberto. E muitas vezes o negócio no primeiro mês, ele não paga nem prolabore, ele não consegue pagar salário do sócio. Então, se você for abrir uma empresa de forma saudável, você já precisa abrir com o capital necessário, inclusive, para garantir as pessoas que vão trabalhar nesse negócio durante um certo tempo, até esse negócio conseguir se pagar. Então, nem sempre no primeiro mês você vai ter salário. Então, isso é importante. Esse é um grande problema quando a pessoa abre por necessidade, porque ela acha que no primeiro mês ela já vai ter salário. E aí, gente, é uma confusão tremenda que a grande maioria das pequenas empresas, pequenos empresários fazem. Porque entra o dinheiro lá no caixa, no fim do dia ele saca e paga uma conta de casa. Entra outro dinheiro no outro dia, ele saca e paga, abastece o carro dele, ele paga energia, ele paga o aluguel. Chega no fim do mês, ele precisa pagar o fornecedor, precisa comprar mais produto, ele precisa pagar o funcionário e ele não tem dinheiro. Então, se a gente pensar nesse conceito de que eu abro um negócio, eu faço um investimento desse negócio iniciar, e eu vou ter retorno sobre isso depois de um certo tempo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma micro franquia ou de uma franquia, geralmente o retorno está ali entre 2 e 3 anos, entre 24 e 36 meses. Você vai comprar uma franquia, às vezes ela fala assim, ó, o retorno do investimento é estimado em 24 meses. E o capital que você precisa para iniciar esse negócio é de tantos mil. Então, basicamente, ele está dizendo assim, ó, você tem que ter tantos mil para a gente começar e você só vai recuperar esses tantos mil depois de 2 anos ou de 3 anos. Então, eu gosto de usar muito essa baliza das franquias. Se você abrir um negócio e depois de 2 anos ele já começou a te dar lucro e retornar o que você investiu na abertura, você já tem um negócio que pode se dizer que é saudável. Só que pode ser que você tenha que trabalhar 2 anos, às vezes sem salário. Eu gosto de usar muito o meu exemplo no Mastermind junto com o Isley. Então eu abri a franquia junto com o Isley e nós ficamos 2 anos para pagar o investimento. E a gente só começou a sacar lucro do negócio depois de 2 anos. Então eu fiquei 5 anos no negócio e desses 5, só 3 eu tive lucro. Os 2 primeiros foi totalmente investimento de tempo, suor e dinheiro no negócio. Eu tinha um salário, que no início era um salário muito baixo, que era para o negócio poder se sustentar, e depois eu fui poder deixar esse salário mais equilibrado dentro das funções da empresa. Então, respondendo à pergunta da Nath, eu fiz uma consultoria recente, João, de uma pessoa que falou para mim assim, olha, o dinheiro entra, mas eu não sei para onde vai. Eu estou pagando as contas, mas não sobra dinheiro no fim do mês. É um negócio que já tem alguns anos. E o primeiro trabalho que eu fiz com eles foi levantar números. Então a gente planilhou tudo, né? Fez a pessoa lançar tudo, lançar extrato retroativo, a gente levantou, fez uma espécie de demonstração de resultado de exercício, DRE, e eu fui trabalhando durante 3 meses, eu fiquei 90 dias numa consultoria com essa empresa. E é uma empresa, gente, que talvez para você que está começando agora, você olha o número que eu vou falar e acha que é muito. E eu vou te falar que é um número muito pequeno para pequenos negócios. Eles faturam 1,2 milhão por ano. É um número pequeno.
Talvez você que está começando agora fala, nossa, meu sonho era faturar 1,2 milhão. Mas é um comércio, então faturar 1,2 milhão não é muito difícil, porque é em torno de 100 mil por mês. Num pequeno negócio você fatura 100 mil por mês. Eles faturaram em torno de 1,2 milhão no último ano, só que não tinha dinheiro no caixa. E depois de um tempo, de 3 meses de trabalho, nós descobrimos que a lucratividade do negócio deles era 3%, João. Caramba, então, cara. 3%. Então, depois que se tirava tudo, como o João explicou, tirava o prolabore dos sócios, que era um prolabore relativamente pequeno para o negócio, tá? Pagava salário, pagava produtos, pagava aluguel, todas as despesas, pagava os impostos, sobrava, aspas, 3% da operação. O lucro era 3%. Eles tinham 3% para reinvestir no negócio e para sacar no fim do ano, se é que vai sacar. Nós estamos falando, gente, que trabalhou-se um ano inteiro para ter 30 mil de lucro. Só que durante o ano eles iam reinvestindo no negócio e esses 30 mil não apareciam. Mas eles só descobriram isso depois que foi feito um trabalho de análise dos números. Que aí é um segundo ponto, João, que eu anotei aqui, que eu quero que você fale um pouquinho, que é um grande desafio dos empreendedores, que é ter a clareza dos números do seu negócio, ou os indicadores, que são chamados bonitinho de KPIs, né? Os indicadores. KPI, né? KPI. Então, fala aí, João, sobre essa clareza dos números que a grande maioria dos pequenos empreendedores não consegue ter. O Rony, um outro ponto mesmo, isso que você colocou, o empreendedor, ele não precisa ser técnico, mas ele precisa entender de financeiro. O básico. Ele tem que saber fazer lançamento, ele tem que saber quanto entra, quanto sai, ele tem que olhar para uma DRE e saber o que significa aquilo. Tá? E você não precisa de MBA e faculdade para fazer isso não, cara. Não. Você pode, tem 500 vídeos no YouTube grátis para você, tem planilhas grátis, sabe? O Rony vende sistema aí, baratinho o sistema dele, pensa num negócio bom e barato. Cara, te dá uma visão macro do teu negócio. Só que as pessoas, elas não sabem fazer isso. Você deu um exemplo aí de uma empresa que lucrava 3%, né? Deixa eu te falar algo que se eu não tivesse visto, você ia achar que era piada. Mas eu fiz um levantamento para uma empresa onde os donos, eles tiram um prolabore na casa de R$2.000 por mês para cada um, porque a gente está tirando um prolabore pequeno para poder tal, aquela coisa. Só que estava assim, muito claro que o lucro deles era zero, só que elas não conseguiam entender, não conseguiam enxergar. Eu levantei o ano inteiro deles aí e tal, chegamos no final do ano. Naquele ano, 2021, o ano passado, a empresa chegou no final do ano e ela tinha em caixa R$748. Esse foi o lucro da empresa depois de um ano de serviço. Sabe? Isso aí, e tem gente trabalhando por isso. Porque daí ele chega no final do ano, não, a gente pega um empréstimo aqui, a gente pega um não sei o que ali. Então, só quis trazer esse exemplo para ver, você trabalhar o ano inteiro para ter R$748 na sua conta no final do ano, qualquer pepino aí você já era. E o que eu vejo muito nas empresas, eles não sabem o que deve ser analisado. Eles não sabem quanto a empresa custa. Então a gente tem 2 fatores cruciais que eu penso, Rony. Quando você abre o seu próprio negócio, primeiro, você tem que saber quanto você custa. Quanto você precisa para sobreviver? Se você abriu por necessidade, você tem contas fixas, você tem parcelas, você tem uma série de coisas, então o seu prolabore tem que te pagar, cara. E se você paga com o dinheiro que entra, existem ferramentas, aí você vai ter que fazer um controle de fluxo de caixa para você saber, em primeiro lugar, quanto você custa, porque essa é a sua primeira meta, conseguir pagar o seu salário. Enquanto você não pagar o seu salário, você vai colocar a sua empresa no buraco. Depois que você sabe quanto você custa, você começa a trabalhar para isso. Um segundo dado importantíssimo, que é grandes empresas, tá? Eu estou trabalhando com uma empresa que ela tem um faturamento aí mensal de 400 mil por mês. Isso aí no ano dá o quê? Você que é bom de conta aí. 5 milhões, 5 milhões por ano. 5 milhões, né? A pergunta que eu fiz para o financeiro deles foi essa. Falei, quanto que a empresa custa? Ela olhou, regalou um olho desse tamanho assim, como assim? Eu falei, quanto você custa para você se manter, para rodar um mês? Ah, não, mas aí a desculpa que eles não é o quê? É muito variável.
é de acordo com a receita. Mas é óbvio, gente, vocês estão ouvindo, é óbvio que é de acordo com a receita, porque existe um negócio nas finanças empresariais que se chama custo variável. O custo variável é aquilo que aumenta das suas contas conforme você vende mais. Mas você tem que ter uma noção percentual. O meu custo variável ele é 30% da minha receita. Sabe? Essa ideia você tem que ter para você poder fazer um planejamento anual. E eles não sabiam disso. Tá? E eu te digo mais, esse ano, agora eu estou atendendo 8 empresas simultâneas, né? E acho que eu já atendi umas 14 ou 15 empresas esse ano. Ninguém, 100% deles, não tinha noção de quanto a empresa custava. De quanto eles custavam por mês. Esse número não existia, esse indicador não existia. Não existia, não fazia ideia. Né? Como é que eu faço? Cara, olha no sistema, faz uma planilhazinha. Eu tenho até depois uma ferramenta bem bacana para você descobrir quanto você custa. Qualquer sistema faz isso, mas eu gosto do bom e velho Excel, né? Que você joga uma planilha assim, você olha inteira na tela do computador e você consegue descobrir quanto que você custa para a sua empresa. Então assim, para a gente não se estender muito sobre indicadores, KPIs, etc e tal, 2 principais que você precisa ter. 3, vamos falar em 3. Primeiro, quanto você custa para sua empresa. Depois, quanto a sua empresa custa. Só um ponto. Esse quanto você custa, ele está ligado às suas finanças pessoais para você saber qual é o prolabore que você teria que sacar para sobreviver. É isso. Isso, ponto. Finanças pessoais. Eu lembro que você fez uma pergunta para nós uma vez, numa reunião de instrutores do Mastermind, que você fez a gente anotar. Falou assim, ó, quanto que é o teu custo de vida hoje? Anota aí, porque é essa a meta que você tem que bater. E o empresário é isso, para começar. Então, quanto você custa? Depois, quanto custa a sua empresa para você rodar um mês? Porque você tem que fazer caixa suficiente para rodar 6 meses, 1 ano. Porque daí se vir uma pandemia maluca de novo, do dia para a noite, você tem como sustentar. Você é um exemplo disso. O Mastermind tinha caixa. Sim. Quando entrou a pandemia. Queimou todo o caixa, beleza, arrebentou com todo mundo, arrancou cabelo, caiu, deu gastrite, tudo. Mas se não tivesse o bendito caixa, sabe Deus onde que ia todo mundo. Eu estaria endividado, teria vendido a minha casa, alguma coisa nesse sentido, com certeza. Um terreno ou qualquer coisa assim. Então, e aí o terceiro ponto, com a estrutura que você tem, essa é um indicador que vale a pena você mensurar, ele é mais intangível, mas ele pode ser medido, tá? Com a estrutura que você tem, qual que é a sua capacidade de faturamento? Boa. Então, eu olharia para esses 3 lados. Sua capacidade de faturamento, custo da empresa e o seu custo pessoal. Porque o dono é a sangria da empresa. Muito bom. Gente, essa live não tem como fechar em 1 hora, a gente já deu 1 hora, mas eu comecei já com 10 minutos atrasado, no sentido de chamei o João 10 minutos depois. A gente vai estender um pouquinho aqui, e quem não puder ficar conosco vai ter oportunidade de assistir gravada, se der tudo certo, gravar no final. Porque uma vez eu perdi uma live, João, fui gravar e o Instagram fechou e eu perdi a live. Mas agora tá dando para ficar mais de 1 hora, sim? Tá, mas não muito, que bom. Não pode arriscar muito. Mas onde eu quero chegar, gente, vamos lá. Tem gente que está já se descabelando, falou, meu Deus do céu, cara, não tem nada disso, eu tenho que fechar a minha empresa? Calma. O João falou agora assim, o ideal é que você tivesse um caixa para 6 meses. Calma, eu vou trazer um número que eu peguei na época da pandemia, tá? As grandes empresas diziam que o ideal é que você tivesse no mínimo 3 meses de caixa, as grandes. O problema é que quase ninguém tinha. Esse é o primeiro ponto. As micro e pequenas empresas, a grande maioria não tem caixa para 1 semana. Essa é uma estatística brasileira. Tá? Não tem caixa para 1 semana. Significa que se você precisar parar durante 1 semana o negócio se endivida, precisa buscar dinheiro fora. Então, pode ser que você esteja nesse ponto hoje. Você fala, cara, eu não tenho caixa. Tudo que a gente fatura vai, zero todo mês. Ok, calma, não se descabela ainda. Segundo ponto. Às vezes vai acontecer, e eu passei por isso e ainda passo em alguns negócios meus, de você não ter lucro, literalmente não ter lucro no final de um ano. Porém, tem 2 pontos aqui. Primeiro ponto, a tua empresa te paga um ótimo prolabore. Então isso é equivalente a você talvez ser um concursado, a estabilidade. Segundo, aquilo que seria lucro, você reinveste durante o ano para esse negócio crescer e ter estrutura para alavancar.
Então pode ser que você chegue no fim do ano sem caixa, mas a empresa está em processo de crescimento. E é natural as empresas, nos primeiros anos, realmente não conseguir formar caixa, elas queimam o caixa, elas literalmente queimam o caixa para crescer. Então talvez você está nessa realidade. Então é importante ficar muito claro isso. Pode ser que você vai demorar alguns anos. Eu vou falar de finanças pessoais semana que vem com o Marcos Matos. E você vai ver que às vezes demora anos para você formar o que nós chamamos de colchão financeiro. Você ter 6 meses ou um ano guardado da tua despesa mensal. Você vai demorar anos, mas você precisa começar em algum momento. Então eu quero trazer essa realidade para você que é empreendedor hoje. Talvez você não tenha caixa hoje. Talvez você vai demorar meses ou anos para gerar caixa o suficiente como um caixa esse que o João trouxe. Mas você precisa dar esse espaço. Você só vai conseguir formar caixa se você tiver essa consciência. A primeira consciência, esse aqui é o meu prolabore. Eu não posso sacar nem R$1 a mais. Eu saco o salário fixo da minha empresa há muitos anos. É fixo. Chega dia 10, dia 15, a nossa financeira transfere para os 3 sócios o salário fixo. E acabou, gente. Não saca nem R$1 a mais. Porque quando eu não fazia isso, eu sangrava a minha empresa. Eu cheguei no fim do ano, eu comentei isso já em uma live, eu cheguei no fim do ano e calculei quanto eu tinha sacado a mais do meu salário, gente. Eu simplesmente falei, cara, eu tô acabando com o meu negócio quando eu não tinha sócios. Aquele fim daquele ano eu tinha um lucro para receber de um outro negócio, um lucro considerável. Eu peguei esse lucro e devolvi para essa empresa que eu tinha sacado. Mas minha esposa quase me matou no fim daquele ano, porque ali estava a reforma do quarto, a troca de carro, as férias do fim de ano. Eu devolvi todo. E eu falei para ela assim, eu estou fazendo isso porque a gente vai aprender pela dor. A gente precisa cortar na pele e falar assim, puxa, a gente deixou de pegar essa grana, investir essa grana agora e devolveu para a empresa porque a gente acabou com a empresa durante o ano e sacou. Então eu já fiz isso, eu sei do que eu estou falando, gente. Eu chegava no fim do mês, se precisava sacar 2, 3, 4, 5 mil a mais, eu sacava, eu não estava nem aí. No momento que eu falei, agora o meu salário é fixo e se faltar, vai pegar dinheiro emprestado no banco, mudou a realidade, porque eu fui adaptar também as minhas despesas mensais e o meu padrão de vida para aquilo que eu recebia naquele momento da minha vida. Então isso é importante. Tá? Então, definiu, vamos lá, vamos fazer o review aqui. Definiu o quanto você precisa para sobreviver. Essa é a sua primeira meta. A tua empresa precisa te pagar. E lembre-se que se você é um empreendedor, um microempreendedor, pode ser que você vai ter que descer alguns degraus para poder viver num padrão menor do que você vivia antes, para você poder conseguir fazer com que o seu negócio banque. Você não vai conseguir, de repente, manter o padrão que você tinha de vida antes, quando você, de repente, era um assalariado, um bom salário. Então, quanto eu preciso? Segundo, quanto a empresa precisa? Então, a tua primeira meta é, eu preciso me pagar. Me paguei? Beleza. Agora, como que eu preciso fazer para chegar no fim do mês, por mais que eu não tenha lucro, mas a empresa está saudável? O caixa ainda está zerado, mas eu não estou me alavancando, não estou pegando dinheiro emprestado. Então, essa talvez seja a sua segunda meta. E a terceira meta seja geração de caixa. Então, agora eu preciso gerar caixa suficiente. E a quarta meta, eu preciso gerar lucro. Então, eu preciso gerar caixa suficiente para ter lucro. Talvez isso vai demorar 1, 2 ou 3 anos de um negócio para você ter, mas se você fizer isso da forma correta, a chance de dar certo é muito grande. Se você fizer isso da forma errada, a chance de dar errado também é muito grande. E aí tem o último ponto que eu quero pegar aqui em desafio, antes da gente falar das coisas boas. Então, do desafio, que é um último ponto. A gente tinha levantado um monte de coisa que dá um treinamento de 40 horas aí, eu vou deixar um spoiler, dá um treinamento de 40 horas fácil. Mas com não, certeza. Não dava pra gente falar em 1 hora. Então, a gente descobriu que dava para empreender só com o tema dessa live de hoje. Já só com o tema da live de hoje. Treinamento, então, falar assim, vamos colocar, pá. É isso. Por exemplo, eu fiz o Empretec em 2011, recomendo muito, eu até estou negociando com o Bosa, que foi o meu facilitador no Empretec, para estar em uma live comigo. O Empretec, gente, é uma semana, é 44 horas falando de empreendedorismo e a gente mal arranha. É fantástico o treinamento, mas mal arranha o tema em 44 horas. São 44 horas de conteúdo. Então, um outro ponto que eu separei com o João Paulo, que eu quero que o João Paulo discorra um pouquinho aqui nessa noite, que é a formação de equipe, que é o desafio do empreendedor de formar novas pessoas, de transmitir conhecimento, de transmitir a parte técnica e, principalmente, de delegar. Então, João, vai lá. Mais um outro desafio aí que a gente poderia trazer hoje aí nesse mundo empreendedor. Certo. Eu sou apaixonado por equipes, cara. Sou apaixonado e, assim, eu já peguei alguns desafios bem grandes, a gente conseguiu reverter. Tem uns que não dá.
tá? Tem uns que não dá. A gente tem que saber também. E eu gosto sempre de uma fala que nós tínhamos dentro de sala do Mastermind, né? O empreendedor, ele não é uma ONG. Ele não tem que ficar tentando recuperar a gente ali dentro, não. Você dá uma chance, você orienta, você direciona, você motiva. Se a pessoa não quer ir, meu amigo, tchau e benção, aquele tapinha nas costas, fala assim, ó, te vejo no churrasco depois do final de semana, mas aqui dentro não dá mais, né? Então, quando a gente vai falar sobre formação de equipe, tem alguns pontos que são cruciais. E hoje a gente falou até no nosso café da manhã, o Marcelo comentou sobre isso também, né? Não dá para chamar para um cargo técnico, voltando lá dos perfis, alguém que não é técnico. Na hora, a regra para você formar uma equipe é a pessoa certa na cadeira certa. Mas para isso você tem que saber que tipo de perfil você quer. E eu vejo uma falta de clareza enorme nas empresas. Mais um índice aí de 100% de estatística das empresas que eu peguei. As empresas, elas querem contratar, querem formar equipe, mas elas não têm clareza. Clareza sobre o quê? Primeiro, sobre o cargo. Elas não sabem o que a pessoa precisa executar, cara. É absurdo falar isso, mas não sabe. Você contrata um financeiro, mas você não sabe o que esperar daquele financeiro. Você não sabe o que precisa ser verdade para saber se o trabalho dele está sendo bem feito ou não. Ele não sabe sobre o que ele está sendo cobrado. Você chega e pega o cara e fala assim, ó, você é meu financeiro, eu quero que você faça o financeiro aí. O que é fazer o financeiro aí? Você vai cobrar relatórios, você vai cobrar planejamento, você vai cobrar orçamento, você vai cobrar gestão de fluxo de caixa, você vai cobrar contas a pagar, a receber, o que é? Aí a equipe de venda, né? Todo mundo reclama da equipe de venda, porque eu não consigo formar vendedor e tal. Primeiro, você não direciona seus vendedores, você não tem metas de vendas, você não tem um treinamento, você não consegue ter clareza. Formação de equipe, para mim, é clareza. Clareza de funções e identificação de perfil de pessoa certa. Existem inúmeras ferramentas no mercado, existem ferramentas gratuitas. Tem uma que eu utilizo, ela não é minha, mas eu utilizo, fala 4 ventos sobre ela, que chama RCF, Responsabilidades Chaves da Função. É um documento, é uma planilha em que você esmiuça exatamente tudo que você espera do colaborador. Perfeito. E troca essa ideia com ele, sabe? E aí ela vem acompanhado com o propósito da empresa, com os valores da empresa. Porque um outro problema na capacitação de equipe, no engajamento, na construção de equipe, é que você monta uma equipe sem objetivo nenhum. Você não monta uma equipe, você monta um grupo. Uhum. Então, vamos pensar, vamos lembrar das nossas salas de aula, né? Você tem uma excursão indo para a praia. Você tem uma equipe ou um grupo? Chegando na praia, cada um vai para um lado, cada um faz o que quer. Agora, se alguém ali naquele ônibus levantar a mão e falar assim, gente, ao chegar na praia, nós vamos nos dirigir primeiro para o hotel, depois nós vamos dirigir para tal lugar, depois a gente vai tomar um banho de mar, ali você tem uma equipe. E a diferença básica entre grupo e equipe é a figura de um líder. E o empresário, eu não sei o que ele tem na cabeça, porque ele quer ser tudo menos líder. Ele quer ser dono de negócio, mas ele não quer liderar, ele não quer cobrar, ele não quer ter estômago para fazer um feedback corretivo, para olhar no olho do colaborador e dar uma bronca, ou, principalmente, fazer um elogio e falar que fez um trabalho bem feito. Então, vários mitos sobre relações humanas, eles impedem a construção de equipes engajadas. Mas, primeiro, 2 pontos fundamentais, tá? Clareza de propósitos em relação à sua empresa. Você tem que saber por que você existe. Sabe aquela conversa de que todo mundo que começa a falar sobre administração ouve, que é a sua missão, a sua visão e seus valores, e ninguém dá importância, porque isso não passa de um quadro na parede em 99% das empresas. Eu cheguei numa grande empresária esses tempos atrás, e perguntei para ela qual que era o propósito da empresa, se eles já tinham. E ela falou assim, não, eu tenho, a gente desenhou e tal. Eu falei, qual que é? Ela, eu tenho que ver no site. Né? O dono da empresa não sabe qual que é o propósito. Como é que você vai direcionar uma equipe dessa forma, cara? Não tem como. Então, a sua missão é por que você existe. A sua visão é, sendo quem você é, onde você vai chegar. Porque você ganha engajamento quando você planta uma ideia de futuro na cabeça da sua equipe. E fala assim, comigo você vai ser melhor do que se você estivesse na outra empresa. É lá que eu quero chegar. E os seus valores é o que te sustenta.
Se você não sabe o que te sustenta, as suas raízes são frágeis. Então, primeiro, tenha clareza de propósito. E depois, tenha clareza das funções que você tem dentro da sua empresa. Responsabilidade-chave. Para que eu quero esse funcionário? Que tipo de comportamento ele tem que ter? Que tipo de habilidade técnica ele tem que ter? Se ele precisa ser capacitado em algum tipo de treinamento, algum curso. Aí, beleza, cara. Não tem segredo, Rony. Não, é matemática básica. Total. 1 mais 1 dá 2. E eu penso, João, que aí encaixaria, por exemplo, num trabalho que eu fiz numa empresa aqui da cidade, uma empresa relativamente grande, eles também estão nessa casa de 2,5 milhões de faturamento ano, mas com serviços. Então, já é um outro patamar, vamos dizer assim, né? Você não tem produto, é serviço, mão de obra. E onde que a gente chegou lá? Eles não tinham o que nós chamamos de procedimento operacional padrão, o famoso POP. Sim. Então, assim, nessa função, o que tem que ser feito? Então, isso é o mínimo. Essa função, o que tem que ser feito. E a pessoa que vai executar, que é o que você falou agora, a RCF, quais são as características que ela tem que ter, né, quais são as competências para ela conseguir executar isso. E um outro ponto que eu vi nessa empresa e em outras é que eles não têm uma cultura de preparação dos funcionários. Então, eles querem contratar um funcionário pronto e muitas vezes não dá certo, porque às vezes em outra empresa que ele trabalhou é muito diferente da sua. Até mesmo no financeiro, que é uma função muito parecida, tem muitas coisas que são peculiares da empresa. Então, ele acha que se ele contratar um financeiro com experiência, resolveu o problema dele. Não, não é assim que funciona. Então, ele não tem uma preparação para os novos colaboradores, ou até mesmo para pegar aquele colaborador que ele quer subir de carga, ele não tem uma preparação. Às vezes ele quer pegar um bom vendedor, transformar em gerente de venda só porque é um bom vendedor, e é um grande erro muitas vezes, mas ele não treina esse... Isso é o clássico da falência, né? É o clássico da falência. E aí o que acontece? Ele perde um bom vendedor e ganha um péssimo gerente, porque aquela pessoa não tinha as características de liderança, não sabia dar feedback, não sabia elogiar, não sabia motivar a equipe. Então, é um bom vendedor, vai virar um bom gerente. É um péssima ideia, né? Porque nem sempre todo mundo que é um bom vendedor é um bom gerente. Para falar a verdade, eu conheci poucos bons vendedores que deram certo como bons gerentes, e eu passei isso na pele com equipe minha, com funcionários, enfim, nos projetos que eu já trabalhei. Poucos. Porque às vezes o vendedor é aquele cara que a habilidade dela é aquela ali, ele é matador naquilo. Ponto. Deixa ele ali, que aquele ali é o sniper, é o cara que vem alguém, prepara a arma, ele chega, dá uma reguladinha e ele dá só um tiro, e aquele tiro que ele dá é matador. O resto, ele não sabe fazer mais nada, ele só sabe dar aquele tiro. Mas ninguém são perfis de pessoas, mano, totalmente diferentes, são cargos que exigem habilidades diferentes, né? Não dá, o vendedor, ele vai para cima, ele é comunicativo, ele é expansivo, ele faz um volume muito grande de negócios de forma rápida. O gerente não pode fazer, o gerente tem que tratar cada funcionário de uma forma bem específica, ele tem que ser controladinho. E se tem uma coisa, e eu falo por experiência própria, que o vendedor não tem gestão interna. Controle de tempo, controle de atendimentos, planilhado, tudo certinho. E o gerente tem que ter, né? Ele tem que saber lidar com essas situações. Show! Cara, gente, olha, nós estamos aqui, eu e o João Paulo, no caso, nós estamos aqui há 1h05 já falando, e a gente trouxe 3 grandes desafios. E por que o desafio é importante? Porque aí é onde você vai enxergar, de repente, que está o gargalo, o seu calcanhar de Aquiles. Você fala, puxa, na minha empresa eu faço assim. Ou se você já está pensando em abrir um negócio, empreender, você já sabe que esses pontos são cruciais e fundamentais. Ao mesmo tempo, como eu já falei, não é da noite para o dia que você vai corrigir tudo, mas você precisa buscar ajuda. Se você não conseguir isso sozinho, de forma autodidata, nem todo mundo tem essa facilidade. Eu falo que os melhores investimentos que eu fiz na minha vida foram em treinamento e consultoria. E, gente, eu pago treinamento e consultoria a vida toda. Lá no início do negócio, quando eu não tinha conhecimento suficiente, por exemplo, para analisar os números de um negócio, fazer um planejamento, eu contratei um consultor, que foi um professor universitário durante muitos anos no curso de contabilidade, que ele era o nosso consultor lá. E a gente gastava uma grana ali com aquele trabalho, porque eu não tinha aquele conhecimento. Aí ele me ensinou aquilo. Então, a consultoria, o treinamento, um livro, um curso que você faz, tudo isso vai te trazer, vai te agregar para você conseguir ir adaptando e corrigindo, de repente, as rotas no teu negócio, ou até mesmo já desenhando de forma um pouco mais estratégica o negócio que você quer abrir. João, para a gente ir para o final, e é uma pena, porque eu queria ficar mais umas 2 horas aqui conversando contigo, quem sabe dar uma segunda live. Com certeza.
agora vamos falar da parte boa, né? Assim, o que você vê que são características de empreendedores de sucesso? Ou quais são as dicas, além daquelas que a gente já deixou, que você poderia dar para quem está querendo abrir um negócio, que foi a pergunta do Wilson, que já foi sendo respondida aos poucos já. Mas assim, quais são essas características que você percebe? Eu sei que você separou pelo menos 5 para a gente trabalhar aqui, porque tem muitas, mas você separou pelo menos 5. Quais são as características que as pessoas que estão nos ouvindo teriam que desenvolver para já ter ali um pezinho num negócio que dê certo? Então vai lá, é contigo. Legal, show. Vamos tentar ser rápido aqui, né? É o objetivo. E essa introdução já mostra que não vai ser possível, porque a gente gosta de ficar falando. Separei 5 características que todo empreendedor ele tem. Ele precisa desenvolver isso. E a primeira delas é sonhar grande. É ter visão de futuro. O empreendedor que olha para mim e a hora que eu pergunto onde é que ele quer chegar, ele para e fala assim, sabe que eu não consigo ter uma visão de longo prazo? Ali ele já assinou um atestado de não sou empreendedor. Ele já carimbou o passaporte dele, fala assim, então, vai empreender dentro da empresa, vai ser um intraempreendedor, vai ser um cara, esse cara aí dentro da sua empresa. Mas não se mete em abrir o próprio negócio, que se você não tem visão, você não vai chegar lá. Segundo ponto, empreendedor, Rony, ele tem brilho no olho. É aquele cara que você pergunta pra ele, como é que tá o teu negócio? Ele começa a falar, e aí você fala, puta merda, por que eu perguntei? Ele não para mais. O olho dele salta, brilha, ele começa ele se empolga, ele gesticula, porque o mercado tá assim, porque eu enxerguei uma brecha, porque eu não sei o que, papapá. Então você tem que ter brilho no olho, porque esse brilho no olho, ele contagia as pessoas. Se você consegue contagiar alguém com a energia que você tem dentro de si mesmo, você ganhou um parceiro. Né? E o empreendedorismo, ele não pode ser solitário. Você tem que ter gente junto com você comprando o seu sonho. Terceira característica que eu vejo que é extremamente necessária é uma busca incessante por inovação. Aí, eu vou puxar a pergunta do Kelvin aqui também, tá, o Kelvin? Respondendo, que ele perguntou o que eu preciso fazer para ser empreendedor, intraempreendedor, empreender dentro da minha própria empresa. O Thales Gomes, da EasyTax, da G4 Educação, ele tem um conceito que eu achei fantástico, que eu acho fantástico, que é, todo dia, o empreendedor ou o intraempreendedor, ele tem que levantar com a pergunta latente na cabeça dele, que é, o que eu preciso fazer para tornar o meu negócio hoje obsoleto? Como é que eu mato o meu próprio negócio e eu me torno a inovação no meu setor? Então essa é a pergunta para quem quer ser intraempreendedor também. O que eu preciso fazer para tornar o jeito que eu faço as coisas ultrapassado? Para que eu consiga ser mais otimizado, ser mais eficiente. E o empreendedor ele precisa trazer isso. Né? E o que é inovação, Rony? Inovação, a palavra inovar, ela significa um novo olhar sobre algo já existente. Inovar não é reinventar, não é inventar nada diferente. A gente pega esse período que nós passamos aí pela pandemia, né? Eu acompanhei de perto uma loja que ela tinha como tradição venda de roupa para eventos da cidade. E, em específico, a exposição agropecuária da cidade. Por 2 anos a gente não teve exposição. Esse camarada, eu acompanhei assim à distância, porque ele não quis fechar negócio, eu fiquei só de camarote, né? Ele teve ele entrou num declínio de faturamento assim absurdo, porque ele não conseguiu um novo olhar sobre a necessidade de consumo. As pessoas continuaram comprando roupa, as pessoas continuaram consumindo alimentos, continuaram vivendo. O que mudou foi o motivo da compra. E ela não tinha mais por que comprar para ir para o Expo Agro. Ela não ia, mas ela tinha outros motivos que precisavam ser olhados. Né? Então, o empreendedor ele tem que ter essa inovação constante. Depois, quarto ponto, ele tem que fazer acontecer. Né? A teoria é muito bonitinha. Se você falar assim, eu já li 10 livros sobre empreendedorismo. Beleza, e daí? O livro sozinho não faz nada. Mas eu assisto vídeo, eu assisto isso. E aí? Se ele não pôr a cara, o bom e velho sebo na canela, né? Vai para cima, vai para frente, valida o seu negócio. Então ele tem que fazer acontecer. Se você acha que é empreendedor, mas eu tenho vergonha de sair, eu tenho vergonha de falar,
também já vai mudando de lado aí. Também respondendo um pouco da pergunta do Thiago Fonseca aí, como identificar um modelo para o meu negócio. Você vai se identificando primeiro com essa veia de quero abrir alguma coisa. Depois você vai focando nas suas habilidades, tá? Tem uma ferramenta depois que eu posso até disponibilizar gratuitamente, sem problema nenhum, é só me chamar, que é como se fosse um termômetro para você saber se abre ou não um negócio. Ele mede a sua experiência, ele mede a viabilidade financeira, é bem tranquilo de preencher e te dá bastante clareza em relação a isso. E por último, Rony, eu acho, assim, sem isso você pode ter todos os outros, mas sem isso você não vai. E você é um exemplo disso, já eu falo para muita gente, né? Quando eu fui para trabalhar com o Mastermind, eu liguei pro meu pai e falei assim, ó, tô indo, tô abrindo mão do meu salário, vai ser não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vou trabalhar com o Rony. A fala dele foi, se o Rony tá, funciona. Então, vale a pena. Por quê? Por conta desse item 5 aqui. Integridade. Né? O empreendedor, ele tem que ser íntegro. Ele tem que ter caráter. Ele tem que viver o que ele fala. Ele não pode ter manchas. Não que o seu passado determine o seu futuro, não. Mas ele tem que agir a partir daquele momento de forma íntegra. Porque a integridade, ela te derruba no médio prazo, te derruba no longo prazo. Você não sustenta um negócio se você der jeitinho. E o brasileiro adora dar jeitinho. O cara olha e já fala assim, não, mas se a gente pagar todos os impostos, não dá pra viver. Não, isso aqui a gente paga uma picanha pro cara. Isso aqui, o cara que vem com essa conversa pro meu lado, já vem, o estômago já embrulha, assim, sabe? Não, porque para vender você tem que molhar a mão. Cara, se você precisar dar jeitinho em alguma coisa, você não tem integridade, né? E aí você não vai se sustentar. Então eu penso que esses 5 pilares são cruciais para você entrar no negócio. Show de bola, cara. Ó, vou fazer um breve resumo aqui para dar o corte. Ó, 5 pontos que o João Paulo trouxe aqui para o empreendedor de sucesso. Sonhar grande. Recomendo, inclusive, o livro Sonho Grande, do Jorge Paulo Lema. Brilho no olho. A pessoa precisa ter brilho no olho, precisa ter garra e falar com muita energia sobre o negócio. Terceiro, precisa ter um olhar de inovação, um novo olhar sobre aquilo que ele faz. Quarto, precisa fazer acontecer. São as pessoas que não só falam, mas fazem. E é isso que faz o negócio muitas vezes dar certo, é fazer. E por fim, né, por final, a integridade, que é você não negociar os seus valores para que o seu negócio dê certo. Então, se você precisar fechar teu negócio para não ter que molhar a mão de um político, fecha então, mas sai de cabeça erguida. Teve alguns momentos da minha vida que eu abri mão de coisas que estavam dando super certo, porque não fazia mais sentido para mim ter acima de mim pessoas que não honravam a sua palavra ou aquilo que eles falavam. Não vale a pena eu citar isso por uma questão ética, mas vale a pena dizer que não foi uma vez só, foram 2 ou 3 momentos da minha vida que eu falei, não dá mais para mim. Eu passei por isso tanto em trabalhos da igreja, quanto no negócio e até mesmo quanto nos relacionamentos. Então, até aqui vai. Daqui para frente não dá mais. Eu acho que está na hora de parar, está na hora de repensar. Então, é um ponto muito forte. E agradeço, inclusive, você ter trazido esse depoimento aí, porque eu fico muito feliz do teu pai, você me enxergar dessa maneira, eu fico muito feliz, porque faz parte de um dos meus valores e sempre foi, e eu não negocio os meus valores. Muito legal isso. Então, 5 pontos que o João trouxe. Puxa vida, gente, praticamente 1h40, Caramba. 1h20, 1h20 de live, 1h20 de live com o João. Cara, a gente falou muita coisa legal, gente, vai ter muito corte nos próximos dias, além dessa live ficar gravada. João, tua mensagem final para quem está empreendendo ou deseja empreender. Show. 3 passos para você empreender com sucesso, tá? Primeiro, imersão. Esteja imerso no público que você quer atingir, no produto que você quer lançar. Conheça, assim, de dentro mesmo o mercado. Eu estou trabalhando hoje nessa fase, né?
Toda a minha experiência com os treinamentos Mastermind, etc. e tal, me deu uma imersão dentro do mundo empresarial. Então, esteja imerso dentro disso. Depois, segundo passo, nós chamamos de ideação. Dentro da imersão que você fez, qual a ideia que você tem? A sua ideia ela tem que ser útil e ela tem que entregar valor à sociedade. Não adianta você vir com uma ideia mirabolante que ela não é útil, cara. Não adianta, não tem utilidade. Ou ela é até útil, mas ela não entrega valor. Então a sua ideia tem que entregar valor. E depois, terceiro ponto, né, chamamos de prototipação. Crie um protótipo. Chamamos de mínimo produto viável, um MVP. Tal do MVP. O que de mínimo precisa acontecer para o teu produto funcionar? Cria e joga no mercado. Porque a chance dele dar errado é muito grande. É muito grande. E se você der errado com um negócio montado, gigante, plano de negócio com 200 páginas lá, você vai ter uma frustração enorme, não vai funcionar e você vai desistir. Então, cria um produto mínimo, valida, testa, refaz, retesta, aí a hora que você vai crescendo ele aos poucos, você vai ver que vai entrar dentro desse mercado. Empreender, cara, é lindo, é fantástico, é formidável, dá frio na barriga, dá ansiedade. Eu me lembro que em fevereiro, mais ou menos, desse ano, março, eram umas 3 horas da tarde de uma quarta-feira, eu cheguei em casa tremendo, Rony, tava tremendo, a ansiedade a mil, sabe? Até me emociono falando nisso, porque eu tinha largado tudo ano passado, cara. Eu entrei nesse ano com a mão na frente e uma atrás, literalmente. E aí, as coisas aconteceram de forma muito rápida. Eu sentei no fundo da minha casa, peguei um tereré, comecei a tomar um tereré, a minha esposa chegou e falou assim, o que tá acontecendo? Eu nunca te vi assim, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, não vou dar conta, não tô dando conta. E ela falou, mas não foi isso que você pediu? Né? Não é para isso que você pede a Deus, não é para isso as suas orações. E aí de repente você fala assim, não vou dar conta, você vai mesmo? Você tem coragem de fazer isso, de olhar para mim e falar isso? Que maravilha. Aí ela jogou na minha cara aquilo que eu olhava do participante dentro do Mastermind e falou assim, você pode mais, você consegue mais do que isso. Mas empreender é isso. Empreender é perceber que a hora que deu certo, você não estava pronto para dar certo. E de repente, nesse momento que dá certo, acontece a ruptura. É chegar no final do safari, enxergar o leão e sair correndo. Porra, mas você não queria ter visto o leão? Não era isso que você queria? A hora que você chega, encontra e você corre por quê? Porque às vezes nós não estamos prontos para o objetivo que nós mesmos traçamos, né? Então, prepare-se e a hora que você encarar o teu sucesso de frente, vai para cima. Porque é nessa hora que vai ser mais desafiante. O que derruba o empreendedor, no meu ponto de vista, na maioria das vezes, não é as sucessivas falhas. É não estar pronto para quando dá certo. Porque deu certo, meu amigo, você tem que fazer acontecer, aí não tem mais volta. Show de bola, João. Muito obrigado. Vou dar alguns recados antes de dar a minha mensagem final, mas eu já quero te agradecer muito por estar aqui nessa noite conosco, por compartilhar esse conhecimento de valor aqui conosco. Tem várias pessoas que colocaram, dá uma segunda live, tem tema aí que faltou falar sobre isso. Eu tenho certeza que dá uma segunda live, já vamos pensar nisso, eu penso que vale muito a pena, tem muito tema legal que a gente acabou não abordando. Inclusive, tem um tema que eu quero abordar num próximo momento contigo, que é sobre o novo plano de negócios, ou como fazer isso para quem está pensando em iniciar um negócio. A gente tem várias estratégias, mas tem umas coisas bem interessantes que a gente poderia falar isso focado em quem quer empreender realmente. Lembrando que tudo que a gente falou aqui hoje está ligado com o projeto que eu estou trabalhando aqui. Porque você também precisa ser mais produtivo enquanto empreendedor, mais produtivo enquanto intraempreendedor. E para ser mais produtivo, precisa do que a gente falou aqui hoje, além de outros ingredientes que não daria tempo de falar com certeza. Sim. Então, obrigado, João, realmente por essa oportunidade. O João está comigo junto com o João Paulo, junto com o João Henrique, num projeto que nós começamos hoje. Fizemos a primeira etapa hoje, foi o Start, que é o Café com Empreendedores. Nos próximos dias a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Hoje nós tivemos o primeiro café,
Tivemos 30 empresários nesse café e tivemos a presença do Marcelo Fusi, que é o dono da Corporadora aqui na nossa cidade, uma referência, que foi entrevistado. Nós falamos de negócios, dicas muito interessantes. Então, o João está comigo nesse projeto também. Os dois João, né? Eu, o João Paulo e o João Henrique. Foi uma ideia do João Henrique, ele nos convidou para estar com ele, que em breve nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui também nas nossas redes sociais. Se você ainda não segue o João Paulo, aproveita para seguir, já clica ali, tanto ele quanto o Instituto Integral Meta, né, João? Isso, é a sua chance, hein, de me seguir agora, olha só que beleza, aproveita. Show de bola. Gente, na próxima semana, a live excepcionalmente não será na segunda, ela será na quarta, dia 26/10. Por quê? Porque o meu convidado, a segunda-feira, ele já tem compromisso na igreja, então nós conseguimos agendar com ele na quarta, dia 26/10, e o meu convidado vai ser o Marcos Matos. Ele também é um consultor de empresas, só que nós vamos falar de um tema mais pessoal, nós vamos falar de finanças pessoais. Quais são os pontos importantes nas finanças pessoais, o que você precisa saber, o que você precisa planilhar. E aí vai estar ligado com o que o João Paulo falou hoje. Você, como empreendedor, é o momento de você saber como formar o seu Prolabore e o que você precisa fazer para não sangrar a sua empresa se você tiver suas finanças pessoais bem controladas. O Marcos Matos também é esposo da Raquel Djurkovic, que participou conosco aqui, que foi uma super live. Ele administra os negócios da Raquel, né, junto com ela, e ele vai estar conosco a partir, inclusive, do Instagram dela. Nós vamos fazer o lançamento pelo Instagram dela na próxima quarta-feira, na próxima semana, dia 26/10, é a nossa próxima live sobre finanças pessoais, então, no pilar de finanças. João, se te perguntar, deixa uma dica de 1 ou 2 livros que você acredita que quem gosta de ler aí poderia ler. Puxa, cara, passou batido, mas eu prometo ser breve, tá? Ó, para falar de finanças, esse aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, uma linguagem simples, fantástica para você trabalhar suas finanças, tanto pessoais quanto corporativas aqui, tá bom? Para falar sobre gestão de negócios e crise, clássico, Arte da Guerra. Se você não leu esse livro, você está perdendo muito, porque aqui você vai direto para o campo de batalha, sabe o que fazer. E é milenar, né? É um livro milenar. E é milenar, né? Aquilo que se sustenta ao longo dos anos, né, está provado que funciona. E por último, não posso negar e não posso abrir mão da fonte que me cedeu conhecimento por tanto tempo, tá? Que é esse aqui de Napoleão Hill, chamado Hábitos Milionários. Por quê? Não adianta você querer mudar da noite para o dia sem formar novos hábitos. Então aqui nós temos hábitos que precisam ser desenvolvidos. Não é que podem, não. Precisam ser desenvolvidos para que você tenha sucesso no seu empreendimento. Então são essas três dicas que eu quero trazer. Eu e o João Paulo somos leitores assíduos, então tem muito livro que a gente gostaria de dizer. A gente não vai montar uma livraria aqui agora. Mas dentro do tema específico que nós trabalhamos hoje, eu recomendo O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. Esse aqui, não tenha dúvida que ele tem que ser leitura obrigatória. Pensando na questão do empreender, do sonhar grande, o livro Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann, que vale muito a pena ler também, que é um dos maiores empreendedores brasileiros. Esse é um livro fantástico. Tá? E pensando em finanças, que foi um assunto que a gente falou muito aqui, eu recomendo 2 livros. Para mim, O Segredo da Mente Milionária é talvez um dos melhores livros já escritos sobre mentalidade. E o outro livro sobre mentalidade, que também não tem como fugir, é o Pensa em Riqueza, do Napoleão Hill. Agora, se você for para a prática, finanças pessoais, todos os livros do Gustavo Cerbasi. Eu poderia indicar 5, 6 que eu li, ou 7 livros do Cerbasi que eu já li. Mas aí tem investimentos inteligentes, casais inteligentes enriquecem juntos, tem muito livro assim de mindset fantástico e de prática, sobre dicas práticas. Então quem quer estudar sobre isso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima live, sobre esses livros também. Gente, muito obrigado. Cara, a gente manteve sempre praticamente o mesmo número, então tem gente conosco até agora, sim. 1h37 de live. Puxa, isso para mim, eu fico muito feliz. Fantástico. Muito fantástico. Então, obrigado por todos que estiveram conosco até agora, por todos que passaram por aqui e não conseguiram ficar, e por todos que vão assistir essa live gravada, seja aqui no Instagram ou no YouTube.
ou que vão ouvir no podcast Área 923, que vai estar no Spotify nos próximos dias. Esse episódio vai estar lá. Depois eu vou postar ali, teve um crescimento legal do podcast nos últimos dias, eu vou postar depois no Instagram, que é o segredo da constância, né? Sempre estar postando e trazendo conteúdo, é muito legal. Então eu vou trazer depois sobre isso, mas vai estar no Spotify, no canal que eu tenho, que é o Área 923. E a live também vai ficar gravada no perfil do João Paulo como colaborador. Então você também vai encontrar lá no perfil do João Paulo a live gravada. Então, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, que ilumine para que vocês possam colocar esse conteúdo em prática, seja como um empreendedor agora, já que você é, ou com um empreendimento que você vai abrir no futuro, ou até mesmo como um intraempreendedor. Que Deus te abençoe aí para que você te ilumine, para que você coloque a tua cabeça no lugar, faça um bom planejamento, busque bons profissionais para te auxiliar, para que você tenha uma vida próspera e abundante, porque, afinal de contas, nós estamos aqui para ter vidas prósperas e abundantes, e foi para isso que Cristo veio. Então, eu penso que todos têm direito, a gente só precisa fazer a nossa parte para que isso aconteça, porque a parte dele, a bênção dele, se tiver integridade, vai vir. Então, Deus abençoe a todos, muito obrigado, João Paulo, e até a próxima. Valeu, gente. E vejo vocês durante a semana aqui no Insta. Valeu, obrigado. Até mais, um abraço.